Na final da Copa de 1998, o Brasil fez a final contra a França e jogou muito mal, perdeu de 3-0. Ronaldo Fenômeno estava irreconhecível em campo. Sem conseguir desenvolver seu futebol, não tardou para que aparecesse alguém alegando que ele fazia parte de um esquema de venda de resultados para favorecer a França, que ele teria jogado mal de propósito para embolsar dinheiro. Ao atribuir atitudes antidesportivas a Ronaldo, o público e a mídia cometeram o que os psicólogos chamam de erro fundamental de atribuição, que você vai saber exatamente o que é agora. Agora, se você achar que esse conteúdo é relevante para a sua forma de pensar, se inscreva no canal e ative o seu sininho para ter muito mais desse tipo de conteúdo. O erro fundamental de atribuição é um viés cognitivo no qual atribuímos as ações de outras pessoas a fatores internos, como a personalidade, enquanto racionalizamos nossas próprias ações como sendo resultado de fatores externos, além do nosso controle. Em outras palavras, quando nós analisamos as ações de alguém, nós tendemos a pensar que as suas atitudes se relacionam mais com a personalidade do que com a situação pela qual a pessoa pode se encontrar. Se alguém for uma fila na sua frente, a sua reação imediata é: esse cara é um idiota completo, mal educado e egoísta. Aqui mora um erro fundamental de atribuição. É possível que o cara seja uma pessoa educada e que nunca tenha furado uma fila na vida. Nesta ocasião, ele só está fazendo isso porque está prestes a perder seu avião que o levará para ficar com um ente querido que está à beira da morte. Se um amigo não retorna a sua ligação ou não responde a sua mensagem, você logo pensa: esse cara é marrento, ele despreza a minha amizade. Os meus pais tinham razão quando diziam que eu deveria tê-lo abandonado como amigo. O erro fundamental de atribuição impede que você considere outros motivos pelos quais seu amigo não ligou de volta. Talvez ele esteja passando por grandes problemas ou que esteja viajando a trabalho. Talvez ele tenha honestamente esquecido de lhe dar retorno. Exemplos como estes ocorrem com muita frequência no dia a dia. Todos nós somos vítimas das circunstâncias. Mas em relação a nós mesmos, a coisa é diferente. Nós estamos sempre mais cientes dos fatores externos que influenciam nossos pensamentos e nosso comportamento. Quando não respondemos a mensagem de um colega, temos uma versão convincente para nós mesmos do porquê não respondemos. Agora, em relação aos outros, nós atribuímos os motivos a fatores internos à pessoa, à sua personalidade e ao seu caráter. Esse é o erro fundamental de atribuição, também chamado de viés de correspondência. Compreender o erro fundamental de atribuição é importante porque o comportamento humano diário é fortemente influenciado por fatores externos. E mesmo assim, quando você avalia o comportamento dos outros, você percebe de forma equivocada que as ações deles são decorrentes de fatores internos. Na vida cotidiana, você é um espectador. Você nunca vai estar ciente de todos os fatores que influenciam o comportamento de alguém. Mesmo que você esteja muito atento a esse viés, você ainda vai cair nele o tempo todo. Evitá-lo requer muita vigilância. Para os céticos, por exemplo, a manifestação mais comum do erro fundamental de atribuição talvez seja presumir que os outros acreditam em coisas sem sentidos porque são crédulos ou ignorantes. Os céticos tendem a ver a si próprios como racionais e as outras pessoas que discordam deles como irracionais. Esse tipo de pensamento não apenas torna difícil para nós entendermos uns aos outros, mas também torna difícil para nós ver as deficiências das nossas próprias crenças. É fácil rotular alguém como besta ou iludido por consumir astrologia ou homeopatia, por exemplo. Mas é preciso refrear o ímpeto de assumir a motivação por parte dos outros. Você normalmente não sabe os reais motivos dessas crenças. Talvez um adepto da astrologia tenha tido uma experiência pessoal poderosa que acabou sendo muito enganosa, por exemplo. Talvez a sua criação tenha favorecido a crença em astrologia desde pequeno. Neste caso, o sensato e honesto é que você reserve o seu julgamento. Os teóricos da conspiração são excepcionalmente hábeis a cometer o erro fundamental de atribuição, que os levam a se apegar a teorias que de outra forma abandonariam. Eles fazem isso ao atribuir ações deliberadas a outros, ignorando completamente os detalhes externos peculiares da própria vida prática. Por exemplo, os conspiracionistas afirmam que a NASA falsificou os pousos na Lua, cometendo o erro fundamental de atribuição.
Eles atribuíram essa suposta falsificação, entre outras coisas, a uma possível humilhação que a NASA teria na área científica, à necessidade de que ela continuasse obtendo financiamento do governo e ao desejo dos Estados Unidos em intimidar seus rivais ao exibir suas proezas de viagens espaciais. Claro, como é típico das teorias conspiracionistas, não há nenhuma evidência real para apoiar essas alegações. E mesmo assim, é com esse tipo de argumento que os teóricos da conspiração sustentam e divulgam suas crenças, ignorando as reais motivações políticas, científicas e tecnológicas do evento. E da mesma forma que um teórico da conspiração comete o erro fundamental de atribuição, que o leva a preferir as suas teorias, que são muito pouco plausíveis, você não deve condená-lo imediatamente por isso. Então, nunca presuma malícia ou falsidade quando a ignorância e a incompetência são uma explicação suficiente. Como eu mencionei antes, temos uma tendência de aplicar esse princípio a outras pessoas em vez de nós mesmos. Não esqueça Dunning-Kruger, não são somente as outras pessoas culpadas por superestimar o seu conhecimento, você também superestima o seu. Frequentemente, as redes sociais colocam você em contato com o erro fundamental de atribuição. Lá, além de assumir as motivações dos outros, você infere apressadamente seus argumentos e posições com base apenas na sua percepção. Sem procurar entender o que realmente eles estão dizendo e sem lhes dar a oportunidade de esclarecer o seu ponto, você corre o risco de atribuir a eles uma posição que eles não têm. Nós somos muito gentis com nós mesmos e muito duros com os outros. Antes de chegar a qualquer conclusão, se pergunte com a mente aberta por que as pessoas fazem o que fazem. Você também pode simplesmente evitar julgamentos, reconhecer que a vida é complexa e provavelmente não tem informações suficientes para avaliar uma dada situação. Quando uma história mais completa emerge, geralmente é diferente do que muitas pessoas presumiam. Ronaldo não vendeu o jogo. Ele, na verdade, havia passado por um sério problema de saúde às vésperas, o que abalou o psicológico do time como um todo. Embora exija vigilância, esse viés é surpreendentemente simples de corrigir. Primeiro, reconheça que você nunca tem todas as informações. Em seguida, retenha o julgamento e dê às outras pessoas o benefício da dúvida, acreditando naquilo que a pessoa está falando, se não existirem fatos ou informações que provem o contrário. Ao fazer isso, você vai estar escolhendo acreditar provisoriamente naquela pessoa como se ela estivesse sendo realmente sincera e honesta. E ao mesmo tempo, você vai estar evitando um erro fundamental de atribuição. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!